Queria falar um pouquinho sobre esse meu livro aqui, pessoal, Aconselhamento Pastoral, sobre a técnica que nós utilizamos para escrever esse livro, uma nova proposta de aconselhamento. Aqui, pessoal, texto bíblico básico para a fundamentação da teoria. Vamos estar falando sobre essa questão. Deus não vai dar o que você quer, mas sim o que você precisa. Olhando aqui a porta formosa do templo, Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, vamos estar analisando aí essa realidade. Então, como é que a gente trabalha no aconselhamento? Nessa perspectiva de intervir, a gente tem trabalhado a questão do aconselhamento sistêmico, não é? Aconselhamento sistêmico estratégico. Essa é uma proposta minha, uma criação minha, baseada na minha tese de doutorado. E eu queria compartilhar com você um pouco disso, sobre essa possibilidade de não só de cuidar de você, mas poder cuidar do outro. E esse vai ser um próximo curso que nós vamos ter, lembrando que ainda está aberta as inscrições aí para o curso online, Aconselhando a Mim Mesmo, Autoconfrontação, Autogestão. Você pode estar diretamente fazendo essa inscrição aí conosco, ok? Ou então você pode ligar para o meu telefone aqui, ó. Falei, eu quero fazer o curso e eu te mando todas as dicas aí para você poder fazer esse curso online. Tá rápido, né? Muito rápido. 974130433. Vamos lá, pessoal. Atos capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração. Olha só, olha o detalhe aqui, onde eles sobem ao templo. Eu quero que você esteja muito atento a essa palavra, porque essa visão de templo é muito interessante, porque é onde eles sobem para orar. É um lugar de vida, de esperança, um lugar de força, um lugar de fé. Então eles estão subindo ao templo, preste atenção. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo a Pedro e João, que iam entrando, rogou-lhe que desse uma esmola. Pedro e João, olhando para eles, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma esmola. Olha só, gente. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé. E andou, e entrou em um templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava e pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de espasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, se você não conhece esse texto, você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Então, pessoal, para você entender isso, vamos partir disso. Primeira coisa importante, Deus não vai dar o que você quer, Deus vai dar o que você precisa. Primeira coisa importante, Deus não vai dar o que você quer, Deus vai dar o que você precisa. Escuta, outra coisa importante, você só pode dar o que tem, ninguém pode dar o que não tem. Então nós vamos trabalhar primeiro a crise que existe aqui na vida desse homem. A crise que acontece, que está instaurada na vida desse mutilado pelo destino e pela sociedade. Esse coxo desde a infância, desde o nascimento. Falando sobre as crises que acontecem na vida desse homem mutilado, desse homem mutilado pela sociedade, pelo destino, pelos seus sonhos, mesmo por ele mesmo, né? Porque ele é um coxo desde nascença. Então vamos começar a falar a primeira crise. A primeira crise que nós vemos nesse texto de Atos capítulo 3 é que esse homem tinha uma crise de identidade. Por que você fala assim, mas bispo, por que uma crise de identidade? Crise de identidade porque esse homem ele não tinha nome, ele era chamado pela sua doença. Você está entendendo isso? Camila entrou aqui, opa, bem-vinda. Mari, sejam bem-vindas aí todos, que legal. Rosângela, a paz, muito bem. Atos capítulo 3, então. Primeira crise que nós temos nesse homem chamado coxo. Aqui o texto não aparece o nome dele. Ele era conhecido e reconhecido como coxo. As pessoas sabiam porque ele ficava na porta formosa do templo. Lembra que eu falei para vocês? Ele estava na porta do lugar de fé, lugar de transformação, de milagre. Ele estava numa porta de um lugar que representava Deus naquela época, não é? E ali naquele lugar ele está mendigando, ele está ali como coxo, numa enfermidade, numa situação muito complicada. Então ele não tem nome, ele é um mutilado pelo destino, pela sociedade, ou melhor, é rejeitado por todos, é excluído por todos por causa da sua doença, inclusive pela própria templo, não é? Porque ele era um homem coxo e por causa dessa visão ele era um homem amaldiçoado. Olha só, como pessoa esse homem não conseguia desenvolver sua própria identidade. Era alguém fadado a viver depressivo, sem saber responder
quem realmente era. Então, um dos primeiros problemas que as pessoas têm é exatamente essa crise. Encontramos muitas pessoas hoje que são verdadeiros mutilados, não fisiologicamente, né? Mas por uma sociedade cruel, por rejeições, por situações, palavras duras, porque foi formado a partir dessa visão e isso acaba trazendo para ele problemas sérios. A gente percebe que essa pessoa, ela apresenta uma situação onde ela não sabe quem ela é chamada pelo nome de coxo, pela sua doença, ele é conhecido. Você já pensou, você ser conhecido pela sua doença? Que coisa terrível, não é? Então essa seria uma primeira crise. Segunda crise que esse homem tem é uma crise de inutilidade. Ele tem que ser carregado todos os dias, ele não pode andar, ele não pode desejar nada, na verdade ele se sente totalmente inútil, ele é levado para esmolar. Né? Eu não sei se você já teve essa experiência, eu nunca tive, graças a Deus, de pedir esmola. Mas é uma atitude extremamente humilhante, de se sentir incapaz. Normalmente você vai pedir esmola e você não olha nos olhos das pessoas, como ele fez aqui, ele fala com Pedro e João e ele olha para baixo, né? Tal é o sentimento de humilhação que esse homem está vivendo. E olha, 40 anos vivendo a mesma miséria, vivendo as mesmas situações, sendo excluído, se colocando à parte da sociedade. Esse é o coxo da porta formosa do templo. Temos ouvido falar nesses últimos tempos de inclusão social, mas os deficientes, na verdade, eles são excluídos. As pessoas não conseguem entender por que isso, como trabalhar com isso, porque não sabem como trabalhar com a dor. A dor, ela pode gerar propósito, avançar o seu propósito, ou ela pode te derrubar. Ela pode ser uma oportunidade para crescer, ou ela pode ser uma oportunidade para te destruir. E a gente percebe aqui que esse homem não consegue avançar na vida, ele não pode se sentir útil para nada. Na verdade, a única coisa que ele faz é ir àquele lugar, ou melhor, ser levado até aquele lugar e ficar ali numa posição de inutilidade. Terceira crise. Primeira, crise de identidade, crise de inutilidade, agora crise de humilhação. Tinha que se submeter a pedir esmolas. Olha só, era alguém extremamente humilhado, doente, colocado de lado. As pessoas, pelo que o texto diz, nem olhavam para ele, nem olhavam para ele para saber o que estava acontecendo com ele. Pelo contrário, as pessoas tinham pena dele. As pessoas olhavam para ele como um maldito, como alguém que não tem solução. Olha, acabou, a tua vida acabou, você nasceu assim e acabou, você não tem mais possibilidade de nada. Não é? 40 anos vivendo e acumulando traumas terríveis, não é? Esse homem estava como que paralisado emocionalmente e espiritualmente, ele mesmo que ele quisesse, ele não podia nem entrar no templo e ele ficava todos os dias ali, diz o texto, na porta formosa do templo. Mais uma crise que eu queria compartilhar com você, esse homem, é uma crise de sonhos. Não podia sonhar, era coxo de nascença. Não podia sonhar com ser pai, com ser marido, construir uma família. Não podia sonhar em ter uma condição financeira melhor, ser reconhecido. Segundo Khalil Gibran, para entender o coração de uma pessoa, não olhe para o que ela já conseguiu, mas para o que ela aspira. E o que esse homem podia aspirar? Então, olha só, é crise de sonhos. Ele não pode dizer o que ele aspira. O que ele aspira como coxo? E mais naquele tempo de Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante. O coxo não conseguiu conquistar nada, e muito menos aspirar algo. Não pode se levantar, todos os dias tem que ser carregado, ele tem que sobreviver por aquilo que ele ganhava, a situação é complicada, o dinheiro não mudava a sua vida, mas ele continuava no mesmo poço, crise de esperança. Olha só, estamos falando para você que entrou agora, desse livro, Aconselhamento, estamos falando sobre Atos capítulo 3, falando sobre as crises instauradas na vida desse coxo, esse homem mutilado pela sociedade, pelo destino, não é? Esse homem que nasce coxo, sem possibilidades de sonhar, sem possibilidades de crer, porque era maldito, era reconhecido pela sociedade, estava no lugar de fé, mas não era aceito, era rejeitado, era excluído, era abandonado, era um homem que era humilhado. Então temos algumas crises que eu estou falando aqui hoje. Primeira crise, falei sobre a crise de identidade. Segunda, a crise de inutilidade, se sentir inútil, humilhação, crise de sonhos e agora crise de esperança. Sem perspectiva de cura, porque não existia essa possibilidade, não existia essa visão, esse anseio de ser curado. Olha só, ele não somente tinha um problema físico, mas ele tinha também uma paralisia emocional.
sua frustração de ser diferente, de não ser aceito. Tudo que os olhos humanos podiam ser feito, creio que aconteceu. Chegando aqui um beco sem saída. De novo, estou falando aqui. Onde eu posso achar esperança quando tudo está perdido? Nós vamos falar como é que a gente vai resolver essas crises aqui daqui a pouquinho, tá legal? Mas é interessante isso, né? Tem muitas pessoas hoje que não tem o problema físico, hein, Samuel? Não tem problema físico, mas tem problemas emocionais, espirituais. É um coxo emocional, um paralítico emocional, que não consegue alcançar suas metas, não consegue avançar dentro dos seus sonhos. Aliás, nem sonhar sonha, não tem meta, está paralisado emocionalmente. Esse homem, ele tinha uma causa, não é? Ele tinha uma paralisia, ele não tinha possibilidade. Mas, e você? Será que você também não é um paralítico emocionalmente falando, espiritualmente falando? Você está na igreja, mas não consegue se relacionar com Deus. Você está na igreja, mas não consegue ter uma cura da parte de Deus, porque você não permite que a coisa aconteça. Você está amarrado nos teus traumas, nos teus medos, nas suas rejeições. Você está cheio de orgulho, achando que você pode resolver todos os teus problemas. Você não pede ajuda para ninguém, você não compartilha exatamente por causa da tua posição. Como é que faz? Mais uma crise, a crise religiosa. Eu estava falando isso, né? Sua doença era encarada como maldição. Já dá para imaginar? Fruto de pecado dos pais, era como se acreditava no Antigo Testamento. Os pais pecaram e agora o filho vai sofrer as consequências. Agora você percebe o quanto isso faz com que essa pessoa viva dentro de uma situação bem complicada. Olha só, o cego, quando curado por Jesus, foi questionado sobre sua doença. Lembra disso? Que o pessoal falou assim, poxa, quem foi que pecou, né? Alguém deve ter pecado aí, alguém tem pecado, por isso que você é cego. Quando Jesus o cego está sendo inquirido porque ele foi curado, e aí ele dá uma lição de moral, falando a eles, vocês querem conhecer a Jesus, vocês querem conhecer ele, vocês estão me perguntando tanta coisa, porque a visão era essa, dos religiosos da época, que se o filho está doente é porque o pai pecou, e nós sabemos que isso não é verdade. Esse homem não podia almejar carreira, ele não podia ser um líder, ele não podia ser uma referência. Por quê? Porque ele estava numa posição de mutilado, uma posição de paralisia física e emocional. O preconceito é uma das marcas de nossa sociedade. Quando dentro de nossas igrejas não estão se sentindo exatamente como esse coxo, quantos não estão se sentindo assim? Quantos não estão vivendo discriminado e acabam se afastando ou acabam vivendo dentro dos seus traumas, né? Dentro dos seus medos, dentro das suas angústias? Eu queria que você pensasse, será que você não é esse coxo, mas coxo emocional, um coxo, um paralítico emocional, alguém que está na porta do templo, mas não recebe a vitória, não recebe a bênção, não consegue avançar, alguém que está na porta e não consegue passar da porta, não é? Por causa dos seus problemas, por causa das suas deficiências, por causa da paralisia. Agora escuta o que eu vou dizer, posso falar, gente? O problema é que quem cria essas paralisias somos nós mesmos. A paralisia emocional. Você é um coxo emocionalmente, quem criou isso foi você mesmo, não foi outra pessoa. Você criou isso aqui, você começa a achar que as pessoas olham para você assim. E isso começa a fazer com que você entre dentro da concha, você se feche, você não consiga mais ter relacionamento com as pessoas, você não consiga mais avançar numa vida que agrade a Deus. Está entendendo isso? Tem muitas pessoas que estão vivendo exatamente essa característica. Por quê? Por que elas estão vivendo isso? Porque elas mesmas criaram. A Bíblia diz que tem gente que cava o buraco e cai dentro dele. Então eu queria que você colocasse aqui quais seriam, se você acha que existe outra crise que esse coxo poderia ter, coloca aqui para a gente compartilhar sobre essa crise. Mas o que a gente vê é que esse homem vivia cheio de crises, não é? Aquilo que te limita. Crise é algo que te limita. Crise são obstáculos que às vezes você mesmo coloca ou a situação coloca. Nós estamos vivendo uma crise. E dentro dessa crise você pode ficar paralisado emocionalmente, você pode ficar como coxo, totalmente limitado, ou você pode achar oportunidades. Você pode buscar saídas espirituais, saídas emocionais para vencer. Ou então você vai permanecer como o coxo, parado, pedindo esmola, sempre dependendo dos outros, dependendo emocionalmente, dependendo espiritualmente, não é? Dependendo financeiramente muitas vezes, dependendo sempre do outro. E na verdade o que você tem que depender é de Deus e não das pessoas, ok? Preste atenção nisso, isso é muito importante para a sua vida. Ai meu Deus, vou falar, posso falar, gente?
Posso falar mesmo? A gente se acostuma com a situação, a gente vai para a zona de conforto, a gente fica com aquela situação achando que não tem jeito, é um beco sem saída, não tem mais como. Ai, o coronavírus, ai, eu vou perder tudo, eu vou morrer, eu vou... Então a gente começa a entrar numa zona de conforto, se acostumar com o problema, viver com o problema. Eu tive uma experiência muito interessante em um morro. A gente foi fazer um trabalho em um morro da cidade e lá existiam muitos ratos, né? E aí orientando, falando sobre família, orientando as pessoas sobre relacionamento familiar, uma mulher levantou e perguntou assim, olha, como é que a gente pode fazer para conviver com os ratos? Olha a pergunta dessa mulher, gente. Presta atenção no que ela está falando. Como eu posso fazer para conviver com os ratos? Ela não disse assim, como eu posso fazer para tirar os ratos da minha vida? Como eu posso fazer para arrancar esses ratos da minha vida? Não, ela não fez essa pergunta. Ela perguntou assim, como eu posso fazer para conviver com os ratos? Isso significa o quê? Que nós já acostumamos, não tem jeito, os ratos vão ficar aqui mesmo, então vamos aprender a conviver com eles. Gente, muitas vezes é isso que acontece com a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Bom, já que é assim, todo mundo é assim, vamos ser assim também. E não é isso que Deus preparou para você. Não é essa visão de Deus para a sua vida. Muda isso. Ellen, seja bem-vinda. Olha só, gente. Esse homem, ele se acostumou com a sua posição de ser carregado todos os dias, depender das pessoas para poder pedir esmola. Uma situação deprimente. E quantos de nós não estamos pedindo esmolas emocionais? Pessoas que estão como essa mulher que quer conviver com o rato, que se acostumou com o rato. E agora está convivendo com ele. Não quer arrancar, porque ela já acostumou, ele já faz parte da família. Esse problema que eu tenho já faz parte da minha família. Esse probleminha aqui, esse problema financeiro, aí depois a gente resolve de alguma maneira. Essa situação a gente dá uma solução aí no final. No final dá tudo certo. Gente, você começa a acostumar com uma doença, você começa a acostumar com uma atitude distorcida, você começa a se acostumar com aquilo que você não deveria se acostumar. Você está entendendo isso? É isso que precisa começar a acontecer. Se você está gostando, multiplica isso aí, porque está cheio de gente aí, cheio de crises. E precisa ser liberta dessas crises de pânico, de medo, de angústia, crises de sonho, crises de essa paralisia emocional. Cada vez mais crescem essas crises dentro de você e você não consegue avançar. Exatamente por quê? Porque você estabeleceu essa visão. Ah, deixa assim mesmo. Todo mundo tem. Aqui é normal. Essa crença escrava, que eu estava falando no início, essa mentalidade escrava, é melhor o Egito, é melhor a cebola do Egito, é melhor a desgraça, é melhor assim mesmo, mas todo mundo já viveu isso, está todo mundo feliz aqui, vamos ficar assim mesmo, vamos nos acostumar. E aí, gente, a vida não sai do lugar, como aquele povo do Egito, ficou rodando até morrer sem realizar nada. Então muitas vezes você está triste, está chateado, porque você não realiza nada, e você se acostumou com esse não se realizar. Entendeu? Você se acostumou com essa posição. E eu quero dizer, para com isso hoje, dá um basta na tua vida em nome de Jesus. Chega de viver assim, começa a traçar novos planos, começa a fazer coisas diferentes, que você vai alcançar coisas diferentes, começa a reagir de maneira diferente, começa a ter uma visão diferente, mas começa a mudar aqui, metanoia, aquilo que nós temos falado sempre, mudança de mente. Não adianta querer mudar se a tua mente não muda. Não adianta você entender que você precisa, se você se acostumou, mas dá muito trabalho, é muito difícil, é muito complicado, você vai continuar na porta. Tá ouvindo? Vai continuar na porta. E quem continua na porta, uma hora vai voltar para o Egito. Vai querer voltar, ou vai ficar rodando, não sai do lugar. Quem fica na porta, que ele vai pedir esmola, tá? Ai meu Deus, eu vou falar, pô. Ai. Posso falar, gente? Você que está aí me ouvindo, talvez está vivendo de migalhas, está paralisado emocionalmente e está com um namoro que você morre por ele e ele não morre por ti. Sentimentalmente você é uma tranqueira, não é? Você está paralisado por causa de uma situação que aconteceu lá atrás. Você vive uma situação e não quer mudar e o outro não deixa você mudar e você vira vítima. Está entendendo? Quantas mulheres, quantos homens estão aí sofrendo? Por quê? Porque aceitaram uma situação, não estão dispostos a mudar, a transformar, não estão dispostos a dar o primeiro passo, a perdoar, não estão dispostos a quebrar o seu orgulho para poder agir de uma maneira diferente. Você está entendendo isso? Tem muita gente que está vivendo isso
e não dá certo com ninguém. Está ouvindo o que eu estou falando? Não dá certo com ninguém. Não é só com essa pessoa que você não dá certo. Você não dá certo é com ninguém. Por causa que você acostumou. Para! Olha para a tua vida agora. Se você se acostumou, é hora de dar um basta nisso. É hora de mudar essa realidade. É hora de olhar de uma maneira diferente. Escuta, Deus está provendo algo ao teu respeito. Diga amém, querido. Deus está provendo algo ao teu respeito. Está ouvindo isso? Deus está provendo a libertação. Deus está me usando aqui para falar contigo. Deus vai usar pessoas para te libertar, para te curar, para restaurar a tua vida. Você está entendendo isso? Compartilha. Porque nós vamos entrar agora nas saídas. Como resolver essas crises. Você está entendendo, querido? Em nome de Jesus. Você não vai viver mais com essas crises, não. Em nome de Jesus. Deus está provendo algo para você sair dessa crise. Não existe uma crise que dura a noite inteira, ou melhor, o dia inteiro, o ano inteiro e a vida inteira. Já pegou, vamos lá. Não existe uma crise que dura a vida inteira, para sempre. Não existe um deserto que dure para sempre, a não ser que você se acostume dele. Nós já estamos aqui mesmo. Assim tá bom. Deixa desse jeito mesmo. Assim tá bom. Gente, não, para. Basta. É necessário você dar um basta nessa situação. É necessário você tomar uma atitude e dizer, chega, eu não vou viver mais me acostumando com as minhas paralisias emocionais. Eu não serei mais um coxo emocional. Eu não vou ser mais esse coxo emocional. Eu rompo com isso. Eu vou tomar uma atitude diferente. E, gente, por isso que a gente está provendo os cursos aí. Sabe por quê? Porque quando a gente faz um curso, a gente começa a mudar. Quando a gente faz alguma coisa diferente, vai ler um livro, entra na internet, vai buscar coisa boa, de pessoas que podem mudar essa realidade. Está entendendo? Olha aqui o texto, Ângela. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso mostra mudança, isso mostra atitude. Eu creio e confio nas promessas do Papai do Céu. É isso aí, Ana Paula. Gente, é isso. Aqui no Instagram, pode mandar sua mensagem aí. Pode escrever aqui o que você acha, o que você pensa. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você está entendendo isso? Quando eu entendo isso, eu não vou ser mais o mesmo. Eu vou reagir de maneira diferente. Eu vou me posicionar de maneira diferente. Gente, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Atitude. Eu preciso esperar dias melhores, situações que Deus vai mudar a situação dentro do plano que eu tenho. Então eu tenho que me preparar, porque vai chegar as oportunidades, vão chegar as oportunidades. E quando chegarem, eu preciso estar preparado, não é? Tem uma pessoa que diz que tempo e oportunidade é uma vez só na vida, não é? São coisas que a gente não pode perder, tempo e oportunidade. Olha só que coisa linda. É isso aí, meu irmão. Então se prepare, porque as oportunidades vão chegar. Se você tem esperança, quero trazer memória que dá esperança. Traga esperança ao seu coração, traga esperança à sua memória, traga esperança de dias que Deus fez no passado e Ele vai fazer no presente. Isso é memória. Traz aquilo que você vivenciou de bênção, de vitória. Lá em Ageu, ele diz, olha, lembre do seu passado, recorde o seu passado, lembre o que Deus fez no passado, porque o mesmo Deus que operou anteriormente é o Deus que opera hoje, é o Deus que vai operar amanhã. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre. Está entendendo isso? Isso faz toda a diferença em nome de Jesus. Então vamos lá para a saída, gente. Vamos para a saída? Olha só. Até que ponto podemos dizer que não vivemos no século XXI as mesmas crises encontradas nesse homem, nesse coxo? Até que ponto nós podemos dizer, até que ponto nós temos respondido, né, ou aceito esse clamor da sociedade? Quantas igrejas não têm se tornado verdadeiras fábricas de pessoas amaldiçoadas? Escuta aí, templo ali, não importa qual é a religião, não importa qual é a igreja, você é uma fábrica, você pilha as pessoas. Na verdade, você está trazendo mais e mais pessoas amaldiçoadas para dentro da sua igreja. Deus tem aceitado pessoas que as igrejas rejeitam. Deus aceita pessoas que as igrejas rejeitam. Tem coisa que a igreja aceita e Jesus não aceita. E tem coisa que a igreja rejeita e a igreja aceita. Está entendendo essa diferença aí? Isso precisa mudar. Ana Paula, com esse Covid-19, Deus está dando esse tempo para nós refletirmos e esperarmos. Isso aí, esperança, não é esperança de ficar com o braço cruzado. É esperança de entender que dias melhores virão, de que isso vai passar e de que eu preciso me preparar para viver aquilo que vai ser melhor, aquilo que vai vir, eu vou ser uma pessoa melhor. Essa é a verdadeira esperança que Deus tem nos provido. Escute aí, meu irmão. Escute.
A primeira intervenção, escute como se processa a intervenção de Pedro e João. Primeiro, eles ouvem e olham aquele homem, com a preocupação pela vida. O olhar nos forma, o olhar faz com que a gente defina, o olhar mostra aquilo que a pessoa sente, como ela sente. Quando eles olharam, o que eles viram? Eles viram um homem derrotado, humilhado, sem esperança, cheio de crise. Não é? Olha só, a mente daquele homem foi condicionada, o cérebro dele foi condicionado a ser humilhado, a ser amaldiçoado. Escuta, a gente pode mudar a nossa mente. Lembra que nós falamos disso? A gente pode mudar a nossa mente. Transformai-vos pela inovação da vossa mente. Olha só, a gente pode mudar. Só que quando você condiciona a tua mente a ser um derrotado, quando você condiciona a tua mente, isso é fisiológico, a ser uma pessoa que não vence, que não vai avançar, que vai ser o pior da tua família, isso você começa a valorizar, é isso que vai passar pela tua mente. E é isso que passava na mente desse homem. Então eles, quando olham, eles veem essa tristeza, esse lixo emocional. Eles não veem só a paralisia física, eles podem olhar a pessoa, e nós podemos olhar agora também a pessoa como um todo. Alguém que não foi aquilo que Deus quis para a vida dele, porque Deus tem algo maravilhoso na vida dele, que é a cura, a restauração. Então escuta, esse olhar é importante. E eu queria te ensinar com esse olhar. Eu queria curar o teu olhar hoje. Eu queria que você aprendesse a não focar nos problemas, a não focar nas derrotas, a não festejar as derrotas, mas você começasse a olhar as soluções, olhar a mão de Deus, olhar o que Deus fez no passado e trazer aquilo que Deus fez no passado para você viver algo novo no presente e no futuro. Está entendendo? O teu olhar precisa ser diferente. Para de olhar dessa maneira. Tudo é negativo, porque você condicionou a tua mente a ver tudo negativo, tudo não acontece, você não pode, os outros não podem, você não alcança, os outros não alcançam, porque você já se acostumou e acostumou a tua mente a viver dentro dessa zona de conforto, dentro dessa proposta medíocre, dentro dessa visão idiota, dentro dessa visão limitadora, porque toda vez que você foca no lugar errado, você limita você mesmo, você se diminui, é o gafanhoto. Toda vez que você foca no lugar errado, você acha que o inimigo é mais forte, você acha que não vai conseguir, que a promessa de Deus não é suficiente, e você é assaltado, você é sequestrado emocionalmente. Escuta o que eu estou dizendo, quando o teu olhar é ruim, a Bíblia diz que quando os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau, será trevas. Mas se os teus olhos forem bons, você passa isso para a tua mente, para o teu coração, você passa isso para o teu corpo, ok? E você vai ter uma posição diferente. Gente, eu já atendi gente, posso falar não? Posso falar mesmo? Vou falar. Escuta, eu já atendi gente agora que está com sintomas do Covid-19. Pessoas que estão agora com Covid, com sintomas. Não tem nada, mas já está com sintoma. Tal é a crise, tal é o medo, tal é a ansiedade, tal é o desespero. A pessoa começa a achar que tem. Entendeu? E essas pessoas que acham que tem esse tipo de coisa, acabam não avançando, não crescendo. Essas pessoas, elas acabam submergindo. Olha só. Eu já vivenciei algumas situações, eu estou me lembrando de uma aqui, de uma mulher, que ela foi expulsar um demônio. Ela foi expulsar um demônio. E o demônio falou assim, eu vou acabar com a tua vida, eu vou começar pelo teu trabalho. E gente, aquela mulher começou a acreditar naquilo que aquele demônio falou. E ela começou a ter problema no trabalho, ela começou a ter problema no relacionamento. E o diabo tinha falado, eu vou acabar com a tua vida. Só que, gente, o diabo é mentiroso. E essa pessoa, essa mulher, ela começou a viver como se já tivesse acontecido. Como se o diabo já tivesse destruído a vida dela. E ela começou a aceitar esse tipo de coisa. Ela começou a olhar e ver, realmente, agora não tem jeito, meu Deus, eu vou perder minha casa, minha família, eu vou perder meu trabalho, o diabo está acabando com a minha vida. Peraí, ei, para. Não é assim, não funciona assim. E ali eu pude ajudá-la, eu pude mostrar para ela que nada tinha acontecido, mas ela tinha criado isso na mente dela, ela condicionou a mente dela de que o diabo tinha força para acabar com a vida dela e era isso que ia acontecer. Lembra que eu falei na outra live? Quando você tem uma crença negativa dentro de você e alguém de fora fala sobre aquela crença, você desmonta. Porque você acredita nisso. Você vira bicho, você quer brigar, quer bater, vira a fera, a Bela e a Fera, né? Ou então você se fecha em você mesmo, que é a Bela. Resolve o problema do mundo. Não resolve o teu problema.
Vira um monstro, vira aquela pessoa. Por quê? Porque na verdade mexeu com o teu orgulho, mexeu com a tua rejeição, você acredita naquilo. Porque quando alguém fala mal de você e você não acredita naquilo, ó, não tá nem aí, passa, você deixa pra lá. Se você é inteligente, a pessoa fala, tu é burro, isso não faz diferença nenhuma. Agora, se eu acredito que eu não sou capaz, que eu não me amo, que eu sou um burro, sabe o que acontece? Aquilo explode dentro de mim. E eu agora vou querer bater, vou gritar, vou fazer um monte de coisa. Agora, quando você acredita que você não é nada daquilo que as pessoas estão dizendo, as coisas mudam. Então, olha só, o olhar. Primeira coisa importante, você precisa aprender a olhar. Você precisa ter uma visão melhor para a situação que você está vivendo. Você precisa ter uma visão melhor, uma visão mais realista, uma visão verdadeira e não mentirosa, não pelas tuas emoções. Olhar para o teu casamento, para o teu marido, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu trabalho, de uma maneira diferente. Você está olhando como um derrotado, você está olhando como se já perdeu, já faliu. Você está olhando como já perdeu o casamento. Você está olhando como se o teu marido não valesse nada, ele é assim mesmo, não vai mudar nunca. E tem gente que acredita nisso. É aquele marido que quer trabalhar, arrumar um trabalhinho melhor, sabe? Ele quer arrumar um trabalhinho melhor e ele vai compartilhar com a esposa. Poxa, eu acho que eu vou fazer um curso para melhorar o trabalho, para ganhar um pouco mais. E a mulher fala assim, tu é muito burro, cara, tu não vai conseguir. É melhor tu ficar onde tu tá, porque se tu sair daí, tá perdido. Tu não vai conseguir nada, gente, que é isso? Eu já atendi uma pessoa que se achava exatamente assim, burra, sem condição de não receber ninguém, então ela aceitava todas as humilhações que passava. É um coxo emocional, é um paralítico, é uma paralítica emocionalmente falando. Está presa, está amarrada, não consegue vencer, não consegue sair dessa situação. Tá entendendo? Ô, Renova Conexões está aí com a gente, Gersonita, IEPD do Guarujá, Projeto de Deus, Pastor Elbes. Opa, seja bem-vindo aqui, querido. Deus abençoe você. Estamos falando sobre João, ou melhor, Atos capítulo 3, aquele coxo da porta formosa do templo. E estamos falando aqui, pessoal que entrou agora, falando sobre essa questão das crises que esse coxo vivia. E agora vamos, como podemos intervir e resolver esses problemas, essas crises. Vamos ver se vai dar para fazer isso tudo hoje, né? Se não der hoje, a gente continua amanhã a nossa live aqui. Então a primeira coisa que nós falamos que precisa acontecer na intervenção é um olhar abençoado. Diego, seja bem-vindo, paz. Olha só, um olhar diferente, um olhar curado, um olhar de foco nas soluções, não é? De não se acostumar à situação, foi isso que eu disse, de não aceitar, de ser Gabriela, síndrome de Gabriela, nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, não é? Aceitou a situação, mas Pedro e João chegam dentro de uma proposta diferente, e eles não vão olhar para o problema, gente, eles não vão olhar porque o homem é coxo, aquilo não mete medo neles, eles não vão olhar porque é muito difícil, não, eles não vão olhar para aquilo, mas eles vão olhar para aquilo que Deus pode fazer na vida daquele homem, tá entendendo? Eles vão falar algo especial, eles vão olhar para aquilo que Deus pode fazer. Toda vez que você foca no problema, você limita a tua mente, você fecha todas as possibilidades. Está entendendo? Eu tenho ensinado isso aqui. Quando você olha só para o problema, olha aqui, ó, quando você fica focado no problema, você não vê as possibilidades. Você não abre a tua memória, a tua mente, a tua visão para ver outras coisas. Você só focou na desgraça, na miséria, na derrota. E eu queria te dizer, para com isso, para. Sempre há uma possibilidade, sempre você pode abrir uma outra janela na tua mente para você ver que é possível. Você pode trazer sempre uma palavra de vitória. Quero trazer memória que dá esperança. Eu quero lembrar o que Deus fez no passado. Lembre, recorde o teu passado. Lembra de maneira positiva. O passado só serve para lembrar das coisas que Deus fez no passado, os milagres, o poder de Deus, mas também lembrar para a gente não fazer de novo no presente e no futuro. Está entendendo? Queridos, então preste atenção. O teu olhar é muito importante. Pedro e João, eles olharam para aquele homem de maneira diferente. E a palavra que eles dizem é assim, olha para nós, tira os olhos do problema, tira os olhos da maldição, tira os olhos do teu fracasso, tira os olhos do teu inimigo, começa a dar poder para ele, tira os olhos da tua paralisia emocional, tira os olhos de ser coxo, tira os olhos. Quando eles falam assim, olha para nós, eles dão uma perspectiva diferente, olha para nós. Tira o foco do problema, tira o foco da situação que você está, olha para nós,
porque nós temos algo maior para fazer na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Esse é o segundo passo. Mudam totalmente o olhar desse homem, levanta a cabeça. Esse homem vai começar a ser valorizado como ninguém foi. Ele se sente alguém porque uma pessoa falou, olha para nós. Porque todas as pessoas passavam ali e não estão nem aí. Muitos davam moeda e nem olhavam para ele. Davam uma esmola e nem olhavam para ele. Mas aqueles homens chegaram, olharam para ele de uma maneira diferente. E a primeira coisa que eles disseram assim, olha para nós, valorizaram ele. Tiraram ele da visão negativa. Tiraram ele da visão... Quando ele abre, quando ele olha, gera esperança. Quando aquele homem tira a visão do chão e olha para Pedro e João, ele começa a trazer esperança. Está entendendo? Olha só, eles começam, essa palavra está nos ensinando a ter mais fé. É exatamente isso. Olha só, Pedro e João, ao olhar para eles, a primeira coisa que ele quer gerar neles é fé. Vocês lembram de Jesus? Quando estava aquele paralítico sendo levado pelos amigos ao telhado, e quando eles abrem e descem o paralítico, a primeira coisa que Jesus diz é assim, vendo-lhes a fé. Olha só o que Jesus faz. A primeira coisa que Jesus vai motivar em nosso coração é a fé. Não é? A primeira coisa que Jesus vai olhar em nós é a fé e não o problema. Presta atenção, ninguém fica olhando o problema. Você entendeu? Porque você está focado nesse problema. Por que você está focado? Ai, não dá, não consigo, não adianta, não tem jeito. Por que você está focado nisso? Em nome de Jesus, Salema, bem-vindo. Ô, meu amigo João, seja bem-vindo também. Pare de focar no problema. Quando você foca no problema, você perde criatividade, você perde possibilidade, você diminui o teu potencial, você diminui quem você é, a tua identidade, você não crê na promessa, você esquece quem é Deus na tua vida, você diminui a tua fé. Tá bom, gente? 7 passos, tá bom aí? Para quem está dentro dessa pegada, dessa direção? Quem fica focando no problema? Então vale a pena focar na solução? Sim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Agora, se os teus olhos forem maus, ó, com grande trevas. Está dentro de você. O homem bom tira coisas boas do coração, o homem mau tira coisas más. Escuta, olhar curado. Olhar curado. Agora, gerar fé, gerar valorização, gerar esperança. Olhe para a situação, o impossível ele irá realizar. É isso aí, João, que o Senhor aumente a nossa fé. Salema, verdade. De Paula aqui, ó, Walter, bem-vindo, querido, aqui no Instagram. Queridos, é isso que faz toda a diferença. Pare de ser um mutilado pela sociedade, de viver por aquilo que as pessoas dizem, pessoas que mataram você e você está vivendo como um morto. Para de ser um paralítico emocionalmente, um coxo nas suas emoções, pelo contrário, seja livre, seja liberto. Deus está nos mostrando como intervir para mudar as crises, para mudar a situação, para libertar você dessa doença, esse coxo emocional. É possível? Sim, é possível. Físico, emocional e espiritual. Está ouvindo? Terceiro passo aí. Terceiro passo. Olha só. Reconhecem a necessidade, a condição desse homem como um todo. Esses homens agora reconhecem a necessidade desse homem. E a necessidade desse homem não era só uma necessidade física. A necessidade desse homem era muito mais do que isso. A necessidade desse homem é uma necessidade emocional, física, mas também espiritual. Só que o que a gente está vendo é só o exterior, não é? Só que o interior está muito pior. E o espiritual, então, morreu, acabou. Está entendendo? Às vezes a gente está tão preocupado com o físico. E quando Jesus olha para aquele paralítico, lá sendo levado por 4 homens, abaixado por 4 homens, Jesus está olhando e fala, perdoados estão os seus pecados. Jesus não diz assim, ó, seja curado. Por quê? O físico não é mais importante do que o espiritual. O emocional não é mais importante do que o espiritual. A primeira coisa que Jesus vai resolver é o espiritual da vida daquele paralítico. Olha, ele diz assim, perdoados estão os teus pecados. Que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Se você não tiver uma inteligência espiritual, se você não tiver o teu espiritual alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, não adianta emocional, não adianta físico, não adianta nada disso. Ok? Escuta, nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos que andar com Deus.
A vida emocional é importante, a inteligência emocional é importante, mas muito mais importante é a inteligência espiritual. É quando você age pelo Espírito, quando você tem discernimento, quando você tem sentido de finalidade. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Eu vim de Deus, estou aqui para a glória de Deus, vou voltar para Deus. Essa é a finalidade da vida do ser humano. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Você tem propósito. Você não tem que agir de maneira errada e deixar suas emoções tomar conta de você ao ponto de paralisar você e você se tornar um coxo emocional, um paralítico emocionalmente. Mas você pode focar de uma maneira diferente. Você pode reescrever a tua história. Você pode olhar de uma maneira diferente. Você pode tirar a visão do problema e focar na solução, na bênção, focar nas promessas de Deus, focar naquilo que Deus já fez por você no passado, que vai fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Trazer memória, o que pode dar esperança. Tá bom, gente? Então, olha só, eles reconhecem a necessidade. Eles percebem a necessidade desse homem. Esse homem está pedindo esmola. Esse homem está pedindo esmola, que não vai resolver a situação da vida dela. Quantas vezes você está pedindo esmola na vida de outra pessoa? Quantas vezes você está pedindo esmola para o teu patrão? Quantas você está pedindo esmola por causa da tua atitude, por causa do teu amigo, na tua amizade? Tu está pedindo esmola e tu não avança. Meu Deus do céu, você está esmolando. Tua vida emocional é uma esmola, tua vida espiritual é uma esmola, tu depende do que os outros fazem, tu só depende dos outros, está sendo carregado. Meu Deus, eu vou falar. Posso falar, gente? Vou falar. Aquele homem era carregado todo dia. Quem é que está te carregando? Fala para mim. Quem é que está te carregando todo dia para tu esmolar? Quem é que está motivando e alimentando essa maldição que está na tua vida, que tu mesmo criou, na tua cabeça, na tua mente? Que não dá, que não pode, que não acontece, que você é o melhor de toda, o orgulho toma conta, você não ouve nada de ninguém, ou você é cheio de orgulho, ninguém pode falar nada, e quando fala tu se ofende, quando fala você vem com essa atitude de querer matar, de pegar, fugir, de fazer um monte de besteira, de tomar decisão apressada, você não aceita quando alguém fala que você está errado, isso é orgulho, meu irmão, isso é sentimento de rejeição, isso faz você não avançar, essa é a realidade.